Levantamento do Instituto Paraná Pesquisa perguntou para o entrevistado: o preço dos produtos aumentou muito, aumentou ou permanece igual ou ainda diminuiu? Aumentou muito, 65%, aumentou 27%, permanecem iguais 4%, diminuiu 1%, não sabe ou não opinou 1% também. O preço dos remédios, mesma pergunta, aumentou muito para 43% dos entrevistados, aumentou para 34% dos entrevistados, permanece igual para 18%, diminuiu para 1,4%, não sabe, não opinou 3%. Levantamento exclusivo do Instituto Paraná Pesquisas, passado aqui com exclusividade, como sempre, para o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Sobre esse assunto, a gente já começa a nossa conversa dessa semana com o professor Antônio Delfim Neto. O brasileiro está sentindo no bolso o aumento dos produtos. Até quando, professor Delfim? Bom dia. Bom dia. Na verdade, esses são casos extremos. Quando você olha essa distribuição, na média, você vê a inflação está andando aí em torno de 108%. Mas ela é composta por coisas que crescem 40%, outras que diminuem 10%, e outras que aumentam 100%. De forma que essa é uma informação muito precária. Ela simplesmente diz o seguinte, que nós continuamos um país com uma inflação muito alta. Professor Delfim, tem a ver com combustível e energia esse aumento de preço que nós estamos vivendo agora? Tem a ver. E tem a ver com o câmbio, né? Professor, e essa pesquisa que o Pedro levou ao ar agora, do Instituto Paraná, quase 66% dos entrevistados dizendo que, na percepção deles, os preços aumentaram muito nos supermercados no último mês. A gente sabe que em economia, eu só sempre conto aqui para o nosso ouvinte, economia tem também muito da expectativa que tem consequências concretas. Nesse caso, essa percepção de que os preços aumentaram muito, tem que tipo de reflexo no concreto da economia? Sim. As expectativas comandam a economia. Quando as pessoas leem isso, se elas não subiram os preços, elas tentam se ajustar. Ou seja, o que a pesquisa está dizendo? Que 2 em cada 3 pessoas acham que os preços estão subindo. Qual é o comportamento natural? É tentar aumentar também a sua renda ou tentar aumentar os seus preços para acompanhar os outros. Professor Delfim, Eduardo, bom dia para o senhor, bom dia, gente. No fim de semana em que chegamos aos 500 mil mortos, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância da vacinação para a recuperação econômica. Não é apenas uma questão, apenas entre aspas, uma questão de saúde pública. A vacinação tem um papel que eu gostaria que o senhor falasse dele no reimpulsionar da economia. Na verdade, as pessoas hoje temem. Quem não está vacinado teme muito mais. Quem está vacinado tem a tendência de voltar ao trabalho, de continuar, na verdade, na sua atividade. E provavelmente volta renovado, dando a esperança, ou tendo a esperança de que sobreviveu. De forma que ela é fundamental para a volta à normalidade. E não tem outro caminho a não ser a vacina. O ministro Marco Aurélio Mello foi um entrevistado desse fim de semana do Canal Livre da Band. E ele, daqui a pouco nós vamos ouvir uns trechos dessa entrevista, ele disse o seguinte: a sociedade brasileira não está de acordo com uma mudança na lei de improbidade administrativa que foi aprovada pela Câmara. A gente tem um trechinho aqui para o senhor ouvir, para os nossos ouvintes, para o seu comentário. Rapidinho, vamos ouvir o ministro Marco Aurélio Mello. No Brasil, nós não precisamos de mais leis. Nós precisamos de homens, principalmente homens públicos, que observem a legislação existente. Mas a revisão para se flexibilizar os parâmetros da lei de improbidade não corresponde ao desejável pela sociedade. A lei é uma lei que foi aprovada pelo Congresso que deve ser cumprida. Professor Delfim, precisa mudar a lei de improbidade administrativa, na opinião do senhor? Em primeiro lugar, é preciso dizer que o grande ministro Marco Aurélio é uma das coisas mais preciosas do Supremo.
É, na verdade, uma pena que ele vá se aposentar por 75 anos. E ele tem toda a razão. Na verdade, eu tenho uma grande admiração por ele. Ele é absolutamente esclarecido e absolutamente corajoso. Eu acho que o Supremo perderá muito, e o Brasil perderá muito com a aposentadoria dele. Não há nenhuma razão para um homem como o ministro Marco Aurélio se aposentar com 75 anos, em pleno vigor intelectual. É, na verdade, um desperdício de valores. É essa PEC da bengala, que foi apelidada assim, né, professor Delfim? Para o senhor, o ministro Marco Aurélio Mello é um menino, como o senhor costuma dizer, né? E é verdade. Ele é vigorosamente um jovem. E o mais importante é que não é apenas sensato, é corajoso. Professor Delfim Neto, sempre conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, Thaís. Queria perguntar para o senhor, professor, se o senhor acredita e vê condição de $1 abaixo dos R$5 no curto prazo. Isso é factível? Porque você tem, na verdade, um aumento formidável do preço das commodities. É isso que está nos ajudando. Nossas relações de troca estão melhorando e isso produz crescimento. Professor, no outro boom das commodities, o Brasil teve um PIB, crescimento do PIB, acima dos 7%. O que a gente precisa fazer agora para trazer benefícios para o país desse novo boom de commodities? Eu não ouvi a sua pergunta. O senhor está me ouvindo agora, professor? Agora sim. Então tá bom. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o que a gente precisa fazer agora para que o país como um todo se beneficie desse novo boom das commodities? A gente teve um crescimento muito alto do PIB brasileiro naquele boom anterior do começo dos anos 2000. O senhor vê a possibilidade de que isso se repita agora, professor? Nossas relações de trocas estão crescendo, Thaís. O que significa que cada tonelada de exportação nossa produz ou compra mais de uma tonelada de produtos importados. As relações de troca são crescimento físico. Eu costumava trocar uma tonelada por uma tonelada. Agora estou trocando uma tonelada por 1.100 toneladas. Nós estamos tendo mais renda por conta da melhoria das relações de troca. Professor Delfim, só para a gente finalizar, a gente está recebendo um dado aqui do Agro Global do INSPER. Exportações do agronegócio brasileiro devem alcançar 120 bilhões de dólares nesse ano, 20% a mais do que no ano passado, e contribuir com um saldo positivo de pelo menos 100 bilhões na balança comercial. Por essa, poucos esperavam, hein, professor Delfim? Na verdade, você tem uma explosão do preço das commodities, combinado com uma coisa importante, que foi a contribuição da Embrapa para o aumento da produtividade da agricultura brasileira. Hoje nós somos uma das agriculturas com maior produtividade do mundo, graças à criação da Embrapa em 72. Professor Delfim, uma boa semana. A gente se fala ao longo da programação. Para o Brasil. Rede Bandeirantes de Rádio.